amigos orquidófilos! O vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a orquídea Phalaenopsis. Essa é uma das orquídeas que a maioria das pessoas tem em casa ou já tentaram cultivar. Ela é muito vendida tanto em mercado quanto em floriculturas, nos orquidários, porque ela é uma planta que dura bastante tempo em flor. Mas nós temos que entender um pouquinho do cultivo dela para poder aproveitar mais tempo essas plantas nas nossas casas. Então, quando nós compramos a nossa orquídea, ela pode estar vindo dentro de um cachepô, de uma embalagem plástica. O ideal é que ela não fique por muito tempo dentro de um recipiente fechado, porque vai abafar as raízes da orquídea. Então, essa floração, quando vocês vão receber ela, pode durar 3, 4 meses. Então, não é ideal que por todo esse tempo ela fique fechada dentro de um recipiente. O ideal é que ela fique num potinho com as raízes ventiladas. Outra questão importante da orquídea Phalaenopsis é a haste floral. Essa haste floral, ela floresce mais do que uma vez. Não é como outras que depois que acabou a floração, ela vai brotar e fazer flores no novo broto. Essa, ela floresce mais que uma vez na mesma haste. Então, não se deve cortar essa haste nem em nenhum pedaço da sua extremidade. O bom é deixar que a planta decida aonde ela vai querer fazer novas flores. Um exemplo dessa aqui. Ela tinha flores deste pedaço até aqui em cima. Ó, ela está acabando essa floração e ela já está ramificando, continuando nessa extremidade. Aqui embaixo ela já vai começar a ramificar. Então, se por exemplo murcharem as flores daqui em cima e eu cortar o pendão muito para baixo, eu estou perdendo a floração desse entrenó aqui, certo? Então, o ideal é você deixar a haste que ela vai dizer aonde que ela quer ramificar e fazer nova floração. A não ser que ela seque completamente, aí ela vai colocar um pedúnculo de flor novo para o próximo ano, certo? Quanto à rega da sua Phalaenopsis, é interessante você regar bem todo o substrato. Evite o acúmulo de água entre as folhas, aqui ó, onde faz esse copinho nos brotos novos da folha. Porque se a água ficar acumulada aqui, ela tende a apodrecer a folha. E como essa é uma planta que não brota para os lados, raramente ela brota para os lados, o pico de crescimento dela é aqui nesse meio, ela cresce para cima. Então, se por um acaso ficar água acumulada aqui e apodrecer esse broto, a gente pode acabar perdendo a planta. A frequência de regas, ela depende do tipo de substrato que tem dentro da orquídea. Esses mais comuns de ter no Phalaenopsis são essas casquinhas de coco e de pinos. Então, é um substrato que drena bem a água passa, escorre bem e não vai ficar úmido por muito tempo. Então, você pode observar, ainda mais se o vasinho for transparente, é bom o uso do vaso transparente para o Phalaenopsis. Você observa, não tem água acumulada, não tem pontinhos de suor, de água evaporando aqui ao redor, pode molhar. Então, se você está numa região de clima quente, a cada 1, 2 dias você vai ter que dar água. Se você está numa região onde chove bastante ou está muito frio, vai demorar 4, 5 dias para a água que está dentro secar e aí você faz a rega novamente. Então é bom observar a planta. Outra coisa que indica a falta ou excesso de água é se a folha está bem durinha ou se ela está mole e caída. Se essa folha aqui ficar bem mole e caída, é porque a planta está desidratando, ela está secando, está com falta de água. Então, tem que molhar mais vezes para ela ficar sempre bem durinha, certo? Esse aqui é um exemplo de Phalaenopsis que aconteceu de ter empoçado água bem no meio dele
e a planta estava apodrecendo esse miolinho. Então, o que aconteceu? No momento que se percebeu que estava ficando mole, a folha soltou, coloquei o que? Canela em pó, bastante canela em pó, porque a canela ela é cicatrizante. Coloquei a canela em pó ali e não molhei mais essa parte de cima. Continuei regando a planta nas extremidades de baixo, aqui no substrato e na raiz. E continuei fazendo adubação normalmente com a planta. Não retirei, não cortei nenhuma parte dela. Certo? E aí o que aconteceu? Ela colocou, ao invés de colocar hastes, né, no lado, ela colocou 2 mudas novas. Então não descartem a planta de vocês se por um acaso uma ou outra folha caírem. Coloquem a canela em pó, vão passando o adubo que ela pode brotar do lado ou na haste. Às vezes ela, de vez ramificar e fazer flor, ela faz um brotinho na haste. Aí você tem que esperar ele fazer bastante raízes, aí pode destacar o brotinho e replantar em um outro pote. Os phalaenopsis, eles são muito bons de cultivo porque eles são diversos nas suas cores e variedades de tons, né? Então vocês podem perceber aqui, por exemplo, que tem várias cores que podem combinar então com o local onde vocês precisam colocar essas plantas. Não esqueçam que as plantas, mesmo sendo cultivadas dentro de casa, precisam de um local bem arejado, com bastante ventilação e claridade. A Phalaenopsis não precisa pegar sol diretamente na folha, ela não gosta disso. Ela gosta de uma temperatura estável, amena e de claridade sem sol. Vocês podem conferir num vídeo também que eu postei 5 dicas sobre como manter essa planta por mais tempo florida, que tem dicas bem interessantes para vocês conservarem por mais tempo as flores de vocês em casa. Como é uma planta que fica bastante tempo em flor, ela precisa do componente que vai deixar a planta sempre florida, que é o fósforo. Então, o adubo de floração, ele precisa ser passado quando a planta está nesse estágio de floração ou quando ela está com os botõezinhos. E o de manutenção, eu vou acabar passando quando a minha planta estiver sem haste ou quando ela estiver com a haste sem os botões, ela ainda não estiver ramificando. E o de enraizamento, é bom eu fazer o uso quando replantar, quando eu tirar ela, não tá, por exemplo, essa orquídea aqui, logo eu vou ter que replantar. Ela já está com as raízes todas para fora do pote, agora essas 2 mudas bem grandes. Então eu vou botar num vaso maior, fazer o replante. É interessante eu passar o adubo de manutenção e de enraizamento. Bom, essas foram as dicas de Phalaenopsis para vocês. Curtam o nosso vídeo, comente, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no nosso canal, que toda semana nós postamos um vídeo novo com mais curiosidades sobre o mundo das orquídeas. Obrigada!